Boa tarde a todos. Aqui é o canal TV Carvalheiro, o canal que fala dos times da Baixada. Bem, Portuguesa Santista ainda não se decidiu se está treinando, mas não se decidiu se vai disputar algum campeonato. O Jabaquara está estagnado lá e nós temos que falar do Santos. Primeiramente, vamos falar da convocação do Neymar. Ele conseguiu seu intento, visto que nesses últimos meses ele se empenhou bastante, apesar de ter feito uma cirurgia no joelho, um procedimento no joelho que levou ele a ficar alguns dias parado, mas isso mostra que Neymar, sem dúvida nenhuma, é esforçado e quer jogar na seleção. E o que nós observamos é que no time da seleção, os jogadores da seleção, não existe nenhum deles melhor tecnicamente que o Neymar. Não existe. O Neymar é um líder nato, consequentemente ele consegue trazer o time para ele e os jogadores se sentem animados jogando com ele, porque ele chama a responsabilidade para si. Então, o Brasil passa a ter mais chances de ser campeão com a convocação do Neymar do que outra coisa. A convocação do Everton também é uma questão de experiência, é um goleiro mais experiente do que Hugo Souza, o Fábio e outros que estavam, Bento e outros que estavam sendo testados. Então o Ancelotti, com coerência, essa é a seleção, a melhor seleção que nós temos, né? O Igor Thiago, que é um centroavante mesmo, nato, camisa 9, há necessidade, o Pedro não faz essa função, o Pedro não... Se pegar backs realmente que são backs acima da média em questão técnica, em questão tática, em questão física, o Pedro não aguenta. O Igor Thiago já joga lá fora, já sabe como é que é. Né? É muito fácil você jogar aqui com backs aqui do Brasil que são fraquíssimos, com exceção de Gustavo Gomes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, e jogar com backs que são da Europa, que são renomados, salário alto e já estão nos times há muito tempo. Então, sem dúvida nenhuma, a convocação do Igor Thiago foi uma convocação justa. João Pedro não estava editando um bom papel e muito menos o Pedro nem foi convocado aí para fazer os testes. Então, entendemos que foi a melhor convocação. Os outros nomes já eram sido conhecidos, né? E seriam chamados consequentemente, não há dúvida disso. Com respeito ao time que será escalado, ou à seleção que será escalada para a disputa, acredito que pode mudar. Muitas pessoas estão dizendo que o Neymar vai ficar no banco de reserva. Provavelmente não vai. Um trio de ataque com Vini Júnior, Neymar, Rafinha, dá muito ibope, não tenha dúvida. E se o Lancelotti armar um time para jogar para esses jogadores, não há dúvida que o Brasil ele vai para frente. Não há dúvida. Talvez até uma entrada do Igor Thiago jogando com dois volantes, né? E talvez o Vini Júnior vindo marcar, o Rafinha vindo marcar, deixando o Neymar um pouco mais avançado, vai sem dúvida nenhuma surtir efeito todos esses jogadores juntos. E vamos ver a partir do dia 27 o treinamento, como será o treinamento, como será o time titular, os repórteres vão ter acesso a esses treinamentos e vão assim, sem dúvida, descobrir. É fácil descobrir. Concernente ao time do Santos, o Santos contém 5 desfalques. 5 desfalques. Desses 5 desfalques, o mais sentido talvez seja o Escobar, que é o lateral esquerdo. Então, o provável time do Santos que vai jogar na quarta-feira pela Sul-Americana deve ser Brasão, Igor Vinícius, Adonis Frias e Luan Pérez. Gustavinho, Vitor Oliva, o Mês, que é o Bom Tempo, e o Barrial. O ataque Rony e Gabigol. É o provável time que vai jogar contra o São Lourenço aqui na quarta-feira. Vai ser um duelo muito difícil. O Santos provavelmente vai ter que tirar as cartas da manga sem o Neymar, que o Neymar arma, o Neymar faz gol, o Neymar bate falta, bate escanteio. O Neymar só não bate escanteio e sai para cabecear, o resto ele faz tudo. Então, sem dúvida nenhuma, o time do Santos vai ter que jogar muito mais do que jogou, que nós vimos que jogou contra o Curitiba, porque contra o Curitiba não jogou futebol, né?
foi o vexame total. Aliás, apenas uma notícia interessante aí a respeito do time que jogou contra o Curitiba, jogou totalmente fora de sintonia. Parecia que os jogadores não estavam nem aí. Então isso mostra que, a exceção do Neymar, que foi para frente, tentou, aí quando o Neymar viu que não tinha condições, ele relaxou lá e os outros jogadores não acompanham. O time do Santos é muito ruim. Não há dúvida que vocês vão ver como será o Neymar jogando junto com jogadores de seleção. Você vai ver. Rafinha, Vini Júnior, com Casemiro e outros mais. Não há dúvidas de que ele vai melhorar 100%. Muito fraco esse time do Santos. Se não melhorar esse ano, se não contratar alguém, provavelmente vai cair. Bem, nós agora vamos falar um pouco sobre a política do Santos. É vergonhoso o que aconteceu, a tentativa de mudança de estatuto. Os torcedores foram contrários, foram às ruas, cantaram o hino do Santos, protestaram com equilíbrio. E é interessante que eles colocaram a fotografia de praticamente todos aqueles ali que estavam envolvidos com o símbolo do caixão. O que demonstra para nós que o time do Santos está totalmente desorientado. Marcelo Teixeira não há mínima condições de gerir o Santos. O Santos precisa de um outro presidente e as eleições vão dizer isso. Com certeza Marcelo Teixeira não terá reeleição. E tudo foi feito com esse objetivo, para que ele pudesse ser reeleito, a mudança de estatuto e tudo mais. Então ele sabe que não vai ser reeleito. Não, ele sabe disso. A torcida não aguenta mais. E não tem como, só se ele burlar as urnas. E provavelmente pode ser que aconteça isso. Ele está virando um ditador e nós estamos vendo que ele não tem a mínima condição de ser um administrador. O Santos precisa de uma SAF para poder continuar. Concernente às reformas da Vila Belmiro, ninguém se fala nisso. Como nós sabemos, a W Torre encerrou o contrato. O Santos não tem mais contrato com a W Torre, não tem mais obrigação de fazer um estádio com a W Torre e, consequentemente, não se fala nisso. O Santos não tem dinheiro para fazer isso. E não apareceu ninguém para fazer. Com respeito à SAF, também não apareceu ninguém. Tudo aquilo que nós observamos me parece que foi um balão de ensaio que alguém decretou e não chegou a denominador nenhum. A própria pessoa desmentiu a público, dizendo que aquela empresa colombiana não estava por trás de nada a respeito disso da SAF, o que demonstra que podia ser realmente uma fraude muito grande. Então o Santos está jogado às traças, o Santos está dessa forma e, consequentemente, isso repercute no time. Embora o time é ruim, tem muitos jogadores bons ali, que poderiam estar rendendo mais, mas não tem vontade, porque a diretoria está com ainda 2 meses de atraso de direito de imagem, acho que 2 ou 3 de carteira, então isso aí é difícil. Consequentemente, os outros também estão com seus salários atrasados. Então o Santos parece que a única saída para o Santos é a SAF. A SAF está difícil, no momento não vai dar. Então o Santista vai sofrer um pouco mais ainda esse ano e provavelmente o ano que vem. Esse ano o Santos luta para não ser rebaixado. Não vai galgar mais nada. Enquanto o Neymar estiver jogando, que o Neymar vai jogar até o final do ano. Depois ele vai sair. Com certeza ele não vai jogar mais no Santos. Diante de tudo que a torcida fez, de tudo que a torcida protestou contra ele e tudo mais. Então não há clima para ele continuar depois da Copa do Mundo, depois de dezembro. Depois da Copa, não sabemos, pode vir uma proposta e o Santos acabar liberando o Neymar. Lembrando sempre que tem um velho ditado que diz: o Santos é muito maior do que Neymar e qualquer jogador que está lá. E os dirigentes têm que entender isso. Mas os dirigentes estão fazendo o Santos pequeno, estão apequenando o Santos. Nós vimos a força do Santos na Arena Corinthians. Quase 48 mil torcedores estavam lá. Mas por quê? O que aconteceu para isso? O Santos deslocou o time para lá, para São Paulo. Isso é que é importante. Então, se o Santos se esforçar a fazer um estádio dessa natureza aqui, com certeza vai encher. Não pense que não vai. As pessoas pensam, eu vou lá no estádio do Santos, na Vila Belmiro, mas cabe 14 mil, vou ficar em casa, vou assistindo aqui no PPV ou outra TV, emissora de TV que vai transmitir.
ou através de streaming, sei lá. Então, o importante é o Santos observar um terreno, comprar esse terreno e depois então construir o seu estádio. Mas para isso precisa de parceiros e no momento não há parceiros para fazer isso. Então essas são as notícias do Santos hoje, dos clubes da região, e o meu boa tarde a todos.